Fala minha rapaziada, tudo certo? Como é que vocês estão? Trader Antiloz aqui. Hoje eu vim trazer para vocês uma explicação de algo muito simples, mas totalmente importante para quem está começando, que é entender sobre as principais regiões de suporte e resistência do gráfico e como elas funcionam. Basicamente, o principal cenário que vocês vão encontrar bons suportes e resistências não são somente cenários laterais. Eu vou explicar aqui no cenário lateral, por conta que é o início. Depois eu vou explicar no decorrer do vídeo as regiões de suporte e resistência que a gente consegue interpretar em cenários mais direcionados, de alta ou de baixa. Vamos lá. O que seria o suporte ou resistência? O suporte, vou desenhar em verde aqui para vocês entenderem, nada mais é do que uma região o qual o preço bate e tende a seguir na região contrária que ele veio. Ele bate e tende a seguir na região contrária que ele veio. Uma região de resistência nada mais é do que a mesma coisa que um suporte, porém leva para direções contrárias. Um suporte, ele leva para uma região de alta. Uma resistência vai te levar para uma direção de baixa. Após uma subida, ele vai bater naquela região e vai trazer o preço para baixo. Após uma subida, ele vai bater naquela região e vai trazer o preço para baixo. Como é que a gente vai considerar isso? Percebam que eu já fiz aqui, não fiz como se fosse uma linha, tá? Aqui a gente vai fazer as marcações através de linhas, porém, eu quero que vocês entendam que isso daqui não se trata de uma linha apenas. Se trata de uma região. Dentro dessa região existe algo nesses pontos que fazem com que o preço suba. E o que seria esse algo? Seria injeção de capital. Nesse momento, pessoas compram aquele ativo naquele momento para que o gráfico suba, valorize. Então, nesse ponto, você estaria dentro de algum candle desse momento aqui, surfando a favor do que as maiores instituições financeiras fazem. Grandes instituições financeiras aplicam capital nesses momentos, por quê? Porque sabem que é um padrão acontecer isso. O comportamento de um suporte ou uma resistência também está atrelado ao processo estocástico, que eu já ensinei para vocês no vídeo de manipulação do preço. O processo estocástico nada mais é do que a gente entender que um determinado padrão com uma determinada característica se repete pela primeira vez, pela segunda vez e toda vez que vai para a terceira vez, a maior probabilidade é que se aconteça essa determinada característica de novo. Levando em consideração a manipulação, a gente pode entender isso sobre fluxo de velas. Porém, a gente pode entender a região como suporte e resistência como qual o comportamento do preço depois que ele chegou naquela região. Ou seja, subiu, bateu na região, uma vez, desceu. Subiu de novo, bateu na região, duas vezes, desceu. Subiu a terceira vez, aqui a gente estaria numa operação, acreditando no quê? Na queda desse candle. Desse candle não, desse movimento. Por conta que aconteceu uma vez, duas vezes e a terceira vez tem de repetir essa mesma característica. A partir daqui, a gente pode pensar nas operações de venda nessa região. Mesma coisa com o suporte. Aconteceu a primeira vez, aconteceu a segunda vez, e na terceira vez, a gente estaria nessa operação acreditando para uma alta. Isso daqui é base comportamental. A gente não leva em consideração o candle em si, a gente observa a região. Por quê? Porque se fosse o candle, seria muito fácil a gente levar a consideração do candle de tá subindo, bateu exatamente na região. Vou fazer minha operação de venda para a próxima vela, certo? Só que daí vai lá, o que acontece? Esse candle sobe e depois o próximo candle desce para a região. Por quê? Porque a gente não leva em consideração que ele vai bater em uma linha e vai descer. A gente sabe que a partir do momento que ele chega nessa região, ele vai ter dificuldades para subir e vai descer futuramente, muito provavelmente. Isso daqui a gente está levando em consideração a análise gráfica para entender sobre o que o preço está fazendo. A gente sabe que a partir desse momento ele viria buscar uma região de baixa, então aqui dentro a gente trabalharia fluxo e tudo mais. Porém, como é algo mais básico, a explicação de hoje é para pessoas novas aqui da comunidade entender que nunca se quer encostar num gráfico na vida, entender que tem fundamento as linhas e regiões que a gente analisa. Beleza.
Aqui a gente está levando em consideração que o preço está respeitando isso daqui, certo? Que ele está vindo, batendo numa resistência, batendo no suporte, batendo na resistência, batendo no suporte, batendo na resistência, batendo no suporte. Só que, alguma hora, isso daqui vai sair dessa caixa. Ele vai romper. Então, o que é resistência, que está aqui em cima, está em vermelho. O que é suporte, que está aqui embaixo, está em verde. Nesse ponto, vamos levar em consideração que ele rompa isso daqui, certo? Então, vamos levar em consideração o quê? Isso daqui é uma região. Vamos desenhar dessa forma. Isso daqui é uma região que, enquanto o preço estava batendo nessa região, ele estava sofrendo ação compradora. Por quê? Porque ele vinha de baixo e foi para cima. Vinha de baixo e foi para cima. E por aí vai. O que acontece? Essa região, ela sofre, o preço sofre efeitos comportamentais. O que essa região estava fazendo? Se ele estava vindo de uma direção, depois que ele batia ali, ele retornava para a mesma direção. Agora entendam, se aqui o preço bater nessa região, o que aconteceria? Nesse ponto, se a gente entender que se ele bate nessa região, ele volta para a mesma região que voltou, a gente teria o preço descendo, sofrendo ação vendedora. Por quê? Porque quando se rompe um suporte ou resistência, se troca a polaridade dessa força. Aqui a gente tem força vendedora e aqui a gente tem força compradora na mesma região. Porém, o preço agora ele está aqui embaixo, ele sofre outra ação. Se fosse para uma alta, que aqui a gente tem força vendedora, perdão, vamos lá. Se aqui a gente tem força vendedora e o preço vai, rompe isso daqui para uma alta, quando o preço vier a bater aqui, qual ação que ele vai sofrer? Se dessa região, toda vez que ele batia, ele voltava para a mesma região que ele estava antes, aqui ele vai sofrer ação compradora. Então, o preço seguiria esse movimento de alta. Entendendo isso, você começa a entender que o que faz o preço parar de subir e trabalhar lateralizadamente seria ações, forças vendedoras naquela região. Então, se repete uma vez, se repete a segunda vez, tende a se repetir aqui embaixo. Ah, aqui o toque nessa região, o que a gente espera? A gente esperaria o segundo toque e o terceiro toque para fazer a operação de compra? Não. Esse daqui já é considerado o quarto toque. Primeiro, segundo, terceiro, quarto toque nessa região aqui. Só está invertendo a polaridade, é como se fosse um ímã. Quando ele bate nessa região respeitada anteriormente, ele tende a seguir a favor desse movimento depois do rompimento. Por exemplo, região de baixa se transformou em região de alta. Descia, 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 depois ele começa a respeitar essa região como uma região de alta. Agora, aqui a gente está levando em consideração apenas a região, para vocês entenderem, a força naquela região. Eu estou desenhando aqui uma lateralização, já desenhei para vocês um pullback de baixo, um pullback de alta, eu só não comentei ainda e vai ter vídeos aqui no canal falando sobre isso. Vou desenhar aqui agora para vocês um falso rompimento. O falso rompimento também vai estar trabalhando na mesma região, só que o que acontece? Digamos que aqui nesse momento, ao invés de ele bater e não respeitou esse movimento aqui, ele veio, não desceu e trouxe o preço aqui para cima de novo. Mesmo até aqui nesse ponto, que ele estava levando o preço como força vendedora, porém não respeitou, ele vai inverter novamente essa polaridade e vai bater na região, trazendo novamente para cima. Por quê? Entendam, isso daqui, essa região que está sendo marcada aqui, ó, nesses pontos, ó, 0.658, 0.657, 0.659, são regiões de valores, preços, números importantes. Então, nessa região do gráfico, não importa se ele está lá atrás, andando aqui em cima, veio, depois ele desceu,
começou a respeitar. Beleza. Ele rompeu aqui. Não importa, a hora que ele chegar nessa região, ele vai sofrer influência dessas regiões aqui. E a influência que vocês têm que entender, que regiões que vocês conseguem perceber bons topos e fundos lado a lado, bem formados, se repetindo e sofrendo ação de alguma força ali naquela região, vocês tendo a segunda repetição, vocês têm muita chance que o terceiro toque nessa região siga esse movimento corretamente. Por quê? Porque são ações fortes, forças muito atuantes naquele momento, então é muito fácil de compreender. Aqui a gente está falando muito de um gráfico lateral. Agora, eu vou trazer para vocês em um gráfico mais direcionado, como é que vocês vão entender. Lembrem, aqui no canal eu já liberei para vocês uma aula de como entender se o teu topo ou o teu fundo é forte para que tu possa conseguir fazer boas marcações e entender se futuramente essas regiões tendem a ser respeitadas. Eu vou pegar outra região mais aqui para trás, ó, com um gráfico mais direcional, bonitinho. Aqui, ó. Vou fazer a marcação desse vídeo. Quem não viu ainda, viu o vídeo ainda, é muito simples. É só procurar no canal aqui que vocês vão achar. Foi um dos últimos vídeos. Passou para M5. Vamos procurar os grandes pavis e marcar essa região aqui. Ó, marcando os grandes pavis. Essa região aqui. Regiões mais acima. Perfeito, está ótimo para mostrar. Voltando para M1 aqui, a gente consegue entender que topos e fundos respeitados duas vezes tende a trazer esse mesmo padrão, essa mesma característica no terceiro toque. Qual que era a característica? Eu vou dar um zoom aqui, ó, simplesmente, ó, nesse ponto. Aqui a gente vai ter o primeiro toque que trouxe o preço para baixo. Aqui a gente tem o segundo toque. O que ele fez? Trouxe o preço para baixo. E no terceiro toque, olha só como é importante entender que isso daqui não se trata de uma linha, o preço bater e descer. A gente sabe que o que acontece nesse ponto? Entra a força vendedora e o preço cai. O que acontece nesse ponto? Entra a força vendedora e o preço cai. Aqui, exatamente sobre o mesmo ponto, sofrendo a ação em dois candles, um candle de atraso. Bateu na região, o preço despenca. Simplesmente entender que topos ou fundos lateralizados pela primeira vez, seguindo uma característica, pela segunda vez, seguindo uma característica, tende a repetir. Agora vamos levar em consideração que isso daqui é exatamente aquilo que eu falei para vocês. Ó. Aqui a gente tem primeiro, segundo, terceiro, rompimento. Quando ele bater aqui nesse momento ele estava trazendo o preço para baixo. Porém agora o preço está acima. O que vai acontecer quando ele bater nessa região? Bateu na região e o preço subiu. Exatamente como eu expliquei para vocês. Então, galera, assistam o vídeo de como identificar se o seu topo ou fundo é forte ou não. Apliquem aquela leitura de marcação de topos e fundos através de pavis de M5 e utilizem a junção dos indicadores para vocês entenderem o momento de vocês fazerem a operação ou não, atrelado à leitura vela a vela. Tudo isso daqui que eu estou falando tem vídeos aqui no canal explicando para vocês. Então aqui, basicamente, galera, estou trazendo para vocês uma leitura bem simplificada, mas muito bem explicada, para que vocês consigam entender, sejam iniciantes ou já membros antigos, consigam entender a importância de entender o fundamento de um suporte e resistência, porque assim vocês começam a interpretar melhor, o preço e entender que não se trata apenas de bater a região, é conversar. Eu bati naquela região, tô descendo. Bati naquela região, tô descendo. Ó, tô indo bater lá de novo. Depois, quando descer, o que dá para trabalhar? Um fluxo, uma reversão para M15, diversas opiniões. O que vocês estiverem mais confiantes naquele momento, vocês conseguem escolher entre as estratégias. Então, aqui é basicamente uma aula sobre suporte e resistência, que para quem é membro novo, nunca sequer viu um gráfico na vida, está assistindo agora, já começa a entender um pouco mais com uma visão um pouco mais aberta.
não se trava em cima de uma linha, porque isso só vai fazer tu perder dinheiro. Já peço um favor para você, já se inscreve aqui no canal, já deixa o like, já compartilha o vídeo com um amigo ali que quer sair da CLT e quer aprender a operar de verdade. E vou deixar aqui embaixo para todos os membros novos da comunidade, e você que quer entrar, não está lá dentro ainda, está perdendo muito tempo e dinheiro. Vou deixar aqui o link aqui abaixo, é só entrar e me chamar no privado, que eu já te explico como é que funciona tudo em relação à comunidade, tá? Assista essa aula de novo, estuda, aplica, que eu garanto que se tu aplicar tudo que eu falar, tu vai ganhar dinheiro. Fechou, rapaziada? Mais uma vez, Trader Anti-Loss, câmbio, desligo.